Fala, entusiasta! A XP acabou de soltar novas estimativas para os resultados da Petrobras e a expectativa é de dividendos gordos no segundo trimestre. Mas calma, será que você ainda pode comemorar ou tem outras coisas por trás desse número? É o que a gente vai ver nesse vídeo, então fica até o final para você não perder nada. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever e dar o like para fortalecer. Mas vamos deixar de conversa e vamos direto ao ponto. Saiu essa matéria aqui na Suno sobre essa previsão da XP de 2,2 bilhões de dólares em proventos, mas ela leva em conta três fatores principais. O aumento da produção de petróleo, melhora no crack spread, que é a diferença entre o preço do petróleo e dos derivados como gasolina e diesel, e o fluxo de caixa livre ao acionista, estimada em 2,6 bilhões. A empresa falou aqui na matéria que a produção da Petrobras deve chegar a 2,3 bilhões de barris por dia, o que ajuda a compensar a queda de 12% no preço do Brent no trimestre, que ficou em média 67 dólares por barril. E esse crack spread mais alto melhora as margens da área de refino, uma área estratégica para a companhia. Mesmo com a queda do Brent, o EBITDA estimado é de 10,5 bilhões, só 1% abaixo do trimestre anterior. Ou seja, a empresa conseguiu manter uma rentabilidade muito forte, mesmo com o petróleo mais barato. A XP também está projetando um lucro líquido de 4,8 bilhões, que sofreu impacto da redução nos ganhos cambiais, efeito direto da oscilação do dólar. Mesmo assim, é um número bastante expressivo. E com o CAPEX, os investimentos praticamente estável, a companhia tem mais espaço para repor o capital ao acionista via dividendos. Com tudo isso, a XP calcula que a Petrobras deve distribuir dividendos ordinários de 2,2 bi de dólar, viu? O que representa um dividend yield trimestral de 3%. Lembrando que isso é com base na atual política de distribuição da empresa, que prioriza retorno quando há geração de caixa consistente. Não é o payout generoso que vimos lá em 2022 e 2023, mas mostra que a estatal ainda pode ser uma fonte relevante de proventos, mesmo em cenário de petróleo mais fraco. Nesse momento que eu gravo o vídeo, a Petrobras está cotada a R$ 31,80. Ela está com uma queda aí no último ano de 2%, um PL de 8,51, PVP de 1,03 e esse baita dividend yield aqui de 17,35. Preço justo, Benjamin Graham, R$ 50,77, Upside 59,85. Preço teto, Pazin, 129,66. A gente pode ver aqui que ela, nos últimos 5 anos, pagou muito provento, né? Esse daqui pagou 68, mas ela tá pagando aí a média de 18 a 20%. Então é muito provento, gente. Em 5 anos praticamente você vai receber o valor da ação de volta. Mas agora, entusiasta, é bom você ficar atento. Por mais que os números venham fortes, o risco político segue no radar. Lembre-se que o governo ele gosta muito de novos projetos, sempre sai aquela noticiazinha, e ele tem influenciado mais diretamente na política de distribuição e na estratégia da companhia. Então você, entusiasta, precisa equilibrar o risco versus o retorno. Você sabe que é uma empresa de commodity, muito cíclica por causa do preço do petróleo, então o mundo todo influencia nesse preço do petróleo e também aqui no Brasil tem um risco político, né? Querendo ou não, depois dessa reestruturação da empresa, a gente tá vendo que o governo não consegue interferir tanto, mas sempre sai aquela noticiazinha que vai fazer um investimento. Estão pensando em fazer um investimento em uma refinaria, em uma empresa aí que não é o core business da empresa da Petrobras, e que a gente sabe que no final das contas, pelo passado do governo, foi péssimos investimentos, de muita corrupção, de muita coisa ruim. Mas, e essas notícias saem de algum canto. Não é possível que sempre vem assim, os jornais criem essas notícias na mente. Então sai de algum canto, às vezes solta para ver o que a galera disse, se não disser tanta coisa, vai fazendo devagarzinho. Então você tem que botar isso na balança, você como investidor. É uma ótima empresa, ótimo pagador de venda, uma das melhores petrolíferas do mundo, mas tem esse risco, por isso que talvez que ela sempre esteja ali aquele precinho mais barato, porque tem esse risco alto. Se você busca dividendos constantes, mas se você busca dividendos consistentes e previsibilidade, talvez existam alternativas menos arriscadas. Mas se você aceita esse risco que eu falei aqui para você, um risco maior,
em troca de um dividendo gordo, a Petrobras pode continuar do radar. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento. Estude antes, analise. Resumo da ópera para você, entusiasta. A Petrobras deve apresentar bons números no segundo trimestre? Sim. E tem espaço para pagar dividendos extraordinários, ainda que menores do que no passado recente. A geração de caixa segue forte e a produção cresceu. Mas você precisa seguir atento ao risco político. Precisa enfatizar muito bem isso aqui. E as decisões futuras do governo sobre a empresa. Lembre-se que você vai comprar Petrobras, que não é para comprar e já vender depois dos proventos, né? Então você tem que lembrar, próximo ano tem eleição. Muita coisa pode acontecer, principalmente as estatais são as que sofrem mais, tanto para cima como para baixo. Mas agora eu quero saber de você, entusiasta financeiro. Petrobras continua na sua carteira? Comenta aqui embaixo. E se você curtiu essa notícia, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo sobre ações, valuation e dividendos.